Salve, galera maravilhosa! Sejam bem-vindos ao programa Os Literatos. Mais um podcast sobre literatura, falando sobre vários assuntos. Eu sou o professor Pablo Jamilk e recebo vocês muito bem aqui, conversando, batendo aquele papo comigo, meu grande amigo e mestre. Sidoca, Sidney Martins. Ó, para quem ainda não me conhece, me segue aí nas redes sociais. No Instagram é @professor Sidney Martins e no YouTube é Português com Sidoca, tá? E hoje, Pablo, olha só que curiosidade. Vamos falar sobre crônica, sobre o tempo e olha só o que aconteceu aqui hoje. Não, hoje foi demais, cara. Talvez você esteja assistindo a este nosso episódio em outro momento e não deve ter notado, né? Que nós tivemos aí algumas intempéries, né? O hardware nos deixou na mão hoje, mas a nossa equipe aqui é maravilhosa. Agradeço ao Carlos, o Gustavo, o Will, né? Todo mundo que veio aqui abençoou e conseguiu fazer o nosso programa vir para o ar. Inclusive, o Sidney falou, português com Sidoca é com K. É isso, é com Tá? K. Não deixem de conferir o que o Sidney faz. O trabalho dele é sensacional para mim. Melhor professor de português disparado que existe nesse país. Um cara muito, muito, muito fabuloso. Que isso, mestre, assim eu fico... Você é muito... Não, agora há pouco é porque vocês não escutaram. A câmera estava desligada. Ele falou um negócio aqui que eu fiquei até ruborizado, que foi sobre o meu sotaque, não foi? Eu falei que o Sidney é a pessoa que eu conheço que tem o sotaque do Rio de Janeiro, né? O carioca mais gostoso de ouvir. É por isso que a gente apresenta o programa juntos, né, cara? Porque, pô, eu adoro escutar e, enfim. Não, e agora vale a pena também a contrapartida aqui. Eu não sei se você vai lembrar, Pablo, eu acho que eu te falei isso em 2018. Nós estávamos, acho que jantando num restaurante, nós e vários outros professores, e eu acho que eu te disse mais ou menos assim, que você era o professor que eu conhecia, um dos amigos que eu conhecia, por quem eu tinha mais admiração, não só como professor, como homem também, porque você era um exemplo. Pô, eu lembro, cara. Lembra? Com certeza. Ó, só para vocês terem noção, vou falar um negócio rápido aqui. O Pablo, quando foi dar aula no Rio de Janeiro, pela primeira vez, o Pablo foi dar aula num bairro chamado Cascadura, que é zona norte, suburbão carioca, tá? E o Pablo teve que ficar hospedado num motel, não era hotel, não. É verdade, no motel Carícia. Motel Carícia. Por sinal, eu dava aula para os filhos do dono do Carícia. Sério? E o Carícia fica na rua Clara Nunes, que é a rua da Escola da Portela. Sim. Né? Fica numa esquina ali, o Carícia. E só para vocês terem noção de como o homem tem a reputação ilibada, quinta-feira é dia do swing no Carícia e o Pablo não pisava nem lá no terceiro andar, só ficava no quinto andar onde ele estava hospedado. Outro professor ia fazer isso? Não ia, mas Pablo é um homem íntegro e realmente nem pisava lá. E a gente tá aqui de sacanagem não, a gente tá falando sério, tá? É verdade, cara, é verdade. Me lembro que nessa época eu estava nos preparativos do meu casamento já e foi uma notícia louca, né? Eu liguei para minha esposa e falei, você não sabe onde eu estou hospedado. E ela falou, onde? Eu falei, eu estou hospedado num motel. Ela, mas por que diabo você está hospedado num motel? Existe uma explicação lógica. O motel ficava muito próximo ao curso, né? E aí, logisticamente, era mais fácil ficar hospedado ali. E daí você vai falar assim, tá, mas você ficava hospedado numa suíte do motel? Então eu explico. Lá, na época da Copa do Mundo, eles transformaram um andar em hotel, que era o andar em que eu ficava hospedado, o quinto andar. Os outros andares eram os quartos de motel e no terceiro andar rolava um swing, uma festa de swing, né, no terceiro andar. E era uma coisa louca, eu ficava hospedado uma semana lá, cara. Pô, assim, você ouvia cada coisa, meu. Lá eu tive a oportunidade de enxergar, sabe aquelas coisas que a gente assiste, nos jornais, de munição traçante, assim, ó, Sim. de morro contra morro, gente dando tiro. Tive a oportunidade de ver isso lá. Tive a oportunidade de ver abordagem policial. Eu em cima, assim, no quinto andar, olhando para baixo, galera tomando tapa e coisa louca, cara. 3 horas da manhã.
Bem, isso aí já era algo natural para mim, né? Morava lá. Eu me lembro quando eu te mandei uma mensagem, acho que eu te liguei quando eu fui a esse dito curso pela primeira vez, porque ele realmente era esbagaçado, né? Porra, era uma Aí, coisa louca. não, na verdade não foi nem quando eu fui lá, foi quando eu vim aqui em Cascavel. Foi quando você veio pra cá. Pra cá. Aí eu fui conhecer o curso aqui todo bonitinho, espelhado, organizado, acompanhamento ali dos funcionários com o professor, começava na hora certa, cafezinho na hora do intervalo. Cara, a primeira coisa, Pablo, qual foi a sensação que você teve quando você pisou no curso tal? Aham. Porque, sem sacanagem, gente, parece mentira que nossa, mas era uma cena de filme, talvez até de terror. Havia... a primeira vez que eu fui lá, tinha uma imagem na calçada de um corpo rabiscado assim com giz. Aham. Tinha morrido alguém na semana. E tinha o rabisco Caraca, em volta do giz. Eu falei, gente, aqui que coisa horrenda. O dono do curso me falou, quando eu fui lá, ele falou assim, ó, não invente de sair da aula e ir pro hotel a pé. Sim. Ele falou, chame um táxi para que ele te pegue aqui na porta. Ele me falou isso. Achei estranho, mas segui a recomendação, né? Imagina, eu capial, né, do mato, fui dar aula no Rio de Janeiro, enfim. Mas é uma coisa louca. Aliás, cara, para quem não sabe, a minha relação com o Sidney é uma relação muito curiosa. Primeiro, porque eu conheci o Sidney foi por intermédio do Pestana, mais ou menos. Sim. Né? E uma coisa engraçada é a história de como o Sidney veio morar em Cascavel. Por quê? Eu dava aula no Focus, eu fiquei dando aula lá um tempão. Inclusive, esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem achando que eu fosse o dono, me escrachando. Eu falei, cara, eu não sou o dono. Mas, enfim, eu nem trabalho mais lá. Mas e aí, o que aconteceu? Eu dava aula no Focus, e aí eu tinha outras aulas em outros lugares, e eu resolvi largar todos os lugares para vender os meus cursos. E quando eu comuniquei o pessoal do Focus, eu falei com a diretoria, o diretor falou assim, tá, cara, mas eu tenho um problema aqui. Quem é que pode vir para cá para dar aula e ficar no teu lugar? Cara, sem titubear, eu falei assim, ó, eu vou te dar o telefone de uma pessoa que é para você chamar e esse cara vocês têm que fixar aqui, porque na minha opinião é a única pessoa em quem eu vou confiar para falar assim, ó, pode pegar qualquer aula do Pablo e tocar para frente. E eu passei o telefone do Sidney. Quando o Sidney recebeu a ligação, quando a gente fala assim, a gente tem conexão com algumas pessoas, cara, que elas vão aparecendo na nossa vida e vão ficando assim como parte da tua família gratuitamente. O Sidney recebeu a ligação, ele me ligou. Ele falou assim, Pablo, eu queria te fazer uma pergunta, cara. O pessoal me chamou para dar aula no Focus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas eu sei que você dá aula aí. Você vai ficar bolado se eu for dar aula? Eu falei para ele, irmão, fui eu que falei para os caras te chamarem. E deu tão certo que você acabou sendo convidado para ficar fixo aqui e vir morar em Cascavel, né? É verdade. Não, e olha só, para você ver exatamente quando a gente faz a coisa certa, como é que tudo flui. O Pablo me indicou, se fosse talvez qualquer outro aí, que a gente sabe que tem muito assim, ia pegar mesmo já na hora sem nem perguntar. Eu não ia aceitar. Eu entrei em contato com o Pablo para saber o que ele pensava sobre isso, e aí ele falou, não, eu tô saindo, eu te indiquei, coisa e tal, e eu falei, opa, então beleza, eu vou, ter uma oportunidade de morar em Cascavel, que é um local mais pacato, mais tranquilo, eu estava buscando sair realmente do Rio de Janeiro, então estava buscando um local, e aí juntou o útil ao agradável. Cara, isso foi muito legal, né? E, fortuitamente, nós nos encontramos, né? O Sidney direto tá no condomínio, a gente se encontra lá. Eu só não te liguei no final de semana agora, porque tava chovendo torrencialmente, né? É. Mas sábado eu tava lá no teu condomínio. Só que daí sábado eu não tava, né? Que eu tinha ido viajar. E eu também não ia te perturbar, porque tava chovendo pra chuchu. Cara, tava uma chuva danada aqui em Cascavel. Mas vamos então ao nosso episódio de hoje. Nós definimos um tema que é o tema relativo a crônicas brasileiras. E nós vamos falar um pouquinho sobre crônica. E, na verdade, todo esse bate-papo aqui inicial já tem a ver com crônica. Claro. Porque são relatos do cotidiano, algo contemporâneo. E é interessante, Pablo, porque muita gente confunde crônica com conto. Muito. E todos os nossos encontros aqui, eles estão unindo de forma assim, eles estão se unindo de forma muito agradável. A gente começou com a questão da poesia. Exato. E eu acho que o mais interessante foi perceber que a poesia ela traz ritmo e imagem, mas para encantar.
Então, nós já ficamos encantados ali no primeiro encontro. Depois, trabalhamos a questão do conto, que se difere, por exemplo, do romance, porque no romance você tem vários... Você pega um personagem, por exemplo, e ele tem várias camadas. São muitos elementos dentro da narrativa que se entrelaçam. Né? Você percebe que o personagem ele é como nós, de fato. Ele é extremamente metamórfico, ele é multifacetado, ele pode começar bom e terminar ruim, pode começar ruim e terminar bom diante das coisas que acontecem com ele, assim como nós. Porque o bem e o mal coexistem dentro de qualquer ser humano, então nós somos capazes de atitudes maravilhosas, mas também somos capazes de atitudes grosseiras e podemos melhorar ou piorar com o tempo, dependendo da coisa que acontece na nossa vida. Já o conto, ele gira em torno de uma situação, ele tenta provocar um único sentimento no leitor e por isso ele é mais rápido. E por ser mais rápido, é confundido com a crônica. Exatamente. Existe talvez uma característica interessante que é o fato de você ter no conto um núcleo narrativo não tão pequeno quanto você tem numa crônica, e a forma de narrar é uma forma que pode ser muito variável, diferente da crônica, em que você tem uma narrativa de fôlego bem curto, né, mas que geralmente são núcleos menores. Geralmente você tem situações que são triviais, cotidianas, narradas ali. Eu gostaria, Sidney, se você me permite, de cumprimentar o pessoal que está aqui desde o início. Tá? Você que está aí, que já deixou o seu like, já fez a sua inscrição, né? A Ianca Paiva, o Antônio Wellington, a Andréia Guerra, o Éder Vinícius, o Alexandre Palean e a Thaís Teixeira, que estão aqui conosco, acompanhando essa conversa e tiveram paciência, até nós conseguimos ajeitar tudinho para que a gente pudesse conversar. Bem, nós vamos falar sobre crônica, mas antes seria legal, né, Sidney, a gente explicar de onde veio o nome crônica. Sim, com certeza. Né? De onde veio o nome crônica. Aliás, eu gostaria de deixar um desafio para vocês que estão assistindo. Vocês devem ter visto nosso cenário bonito, maravilhoso aqui. O desafio é: eu gostaria de saber se alguém consegue nomear todos os nomes dos elementos que estão retratados nessas gravuras aqui. Pode ser só das maiores, tá? Você não precisa enxergar, por exemplo, aqui, tão pequenininho, o Leon Tolstói. Mas os outros você precisa enxergar e falar quem é que está aí nos quadros e ver se você consegue dizer. Eu tive dificuldade com este aqui. Tive que perguntar. Esse aqui eu não consigo. Na hora eu... Caramba, quem é? E é uma figura interessantíssima da nossa literatura. Que produziu crônica, inclusive. Exato. Né? Você, então, até o fim da nossa live, pode falar aí, tá? Pode falar aí o que você quer, qual o seu chute aqui, tá? Vamos falar, então, um pouquinho sobre crônica, a definição de crônica, o que é, e vamos partir para isso. Sidney, o nome crônica veio de onde? Bem, a gente, né, na hora já pensa em cronos, né, tempo, e tinha a palavra crônica mesmo, que significava cronômetro, porque tem a ver exatamente com o tempo. E aí quando você... Cara, não tem como não falar do deus Cronos. Até porque eu tô sentindo que tudo tá se remetendo a isso. Porque, por exemplo, o Cronos, ele tinha, né, se a gente parar para analisar, um complexo de Édipo. Só que não existia Freud ainda, né? Exatamente. Então o Cronos não conseguiu ser tratado. E ele, diferentemente do Édipo, porque o Édipo fez sem perceber. Então o Édipo matou o pai sem saber que era o próprio pai e casou com a mãe sem saber que era a própria mãe. Já o Cronos não, ele tinha o desejo de fato, acabar com o pai e ficar com a mãe, mas de forma intencional. E aí olha só o que ele faz. Ele corta o pênis do pai, joga no mar e esse pênis acaba gerando a deusa do amor. Afrodite. Afrodite. E aí olha só que interessante. Dizem que ela surgiu da espuma do mar. Que era, na verdade, o esperma dele. Uhum. Olha que louco. Então, todo o nosso encontro, no fim das contas, ele remete ao amor. E o tempo, que é tão fugaz, tem que ser por isso tão apreciado, porque senão a gente não consegue experimentar
as benesses da vida como elas devem ser apreciadas. Então, por isso que esse momento aqui para nós é muito interessante, porque ele quebra a nossa rotina. A gente já trouxe essa frase aqui algumas vezes. A vida com V minúsculo nos atrapalha a viver a vida com V maiúsculo, e aqui é o momento em que a gente vive a vida com V maiúsculo. Inclusive, por curiosidade, eu gostaria de perguntar a vocês que estão aqui agora no chat, o que vocês fazem da vida? Porque eu sei que muita gente que acompanha o nosso trabalho estuda para concurso, mas muitos também já são professores. Então, eu gostaria de saber se alguns aqui já são professores ou que vocês só amam a literatura de modo geral. E voltando aqui para a crônica, né? Crônica tem a ver com o tempo. Exato. E olha que engraçado, a palavra crônica do português brasileiro, hoje que nós temos, veio da palavra do português de Portugal. Que as pessoas falam, mas é um português só. Não, até mesmo na linguística nós temos uma distinção, nós chamamos PB e PE, português brasileiro, português europeu. No português de Portugal, antigo, lá na época em que nós tínhamos as crônicas de cavalaria, né, a expressão que existia era poer em carônica. Então, crônica que nós temos hoje veio da palavra carônica, tá? Que veio realmente do deus Cronos. Para quem não conhece essa história da mitologia, ela é fabulosa, e inclusive nós podemos fazer um episódio só sobre mitologia. Se vocês quiserem, deixem aí o comentário, quero um episódio sobre mitologia. Na mitologia grega, no início de tudo, os gregos acreditavam que existia uma massa cósmica disforme chamada de caos. Então, no princípio, era o caos. E aí, o caos se dividiu, dando origem a Urano, o céu estrelado, e Gaia, a Terra. Do casamento entre Urano e Gaia, surgiu Cronos, que era um titã. E aí, o Sidney falou muito bem, Cronos, de inveja do pai, o matou, certo? Emasculando-o, e desposou a mãe. Dessa ideia de desposar a mãe, surgiram alguns titãs, mas também surgiu uma maldição. E a maldição que foi rogada por Urano no seu momento de morte era: um dos teus filhos irá te matar, e você viverá assombrado pelo medo. E foi justamente isso que aconteceu com Cronos. Ele vivia assombrado pelo medo. E por causa desse medo, toda vez que ele tinha um filho com Gaia, ela pegava o filho e entregava para Cronos para que ele devorasse esses filhos, de medo dessa maldição. Porém, uma vez, a esposa e barra mãe o enganou e colocou uma pedra enrolada num pano e entregou para Cronos, e Cronos devorou. Acontece que a criança que a mãe Gaia não deixou que Cronos devorasse era Zeus, que cresceu e aí conseguiu derrotar o pai Cronos, abriu-lhe o estômago e de lá de dentro tirou todas as crianças que ele depois pariu em partes do próprio corpo, como por exemplo a Atena, que ele criou na cabeça e depois pediu para Hefesto arrancá-la com uma martelada. E aí ele acabou se transformando no pai / irmão de todos os deuses do Olimpo, né? Então essa história da mitologia eu acho um tesão, cara. Eu adoro mitologia. Não, e detalhe, veja só a questão do devorar. Nós somos devorados pelo tempo. Exatamente. Essa metáfora é linda. Porque o tempo devorou Deméter, que é deus da colheita, certo? Devorou Hefesto, deus da forja. Então, não importa se é uma plantação, se é aço, o tempo devora tudo. Não, e é interessante porque, por exemplo, os deuses têm nome no grego e no latim, né? Exatamente. Então, aí você pega a Atena, que foi criada na cabeça. Então, ela remete à questão da inteligência. Sim. E aí você joga, poxa, então, e qual seria o outro nome? Seria Minerva. Minerva. E aí você vê que a Minerva é a deusa da sabedoria, assim como a própria Atena é a deusa da sabedoria. E como é que era o nome do escudo da Minerva, do escudo da Atena?
não vou lembrar agora, mas é o mesmo símbolo que tem na UFRJ, porque é a Minerva com um escudo que protege. E depois eu vou lembrar, em algum momento eu vou lembrar aqui, porque eu pensei logo assim no símbolo da UFRJ. Não, e outra, tem uma outra coisa curiosa. Existe um ditado que é: a coruja de Minerva só pia ao entardecer. Minerva tinha uma coruja que ficava sobre os ombros dela. E por que esse ditado? Vocês já pararam para pensar que os cursos de pedagogia, letras e todos os outros que têm a ver com humanidades, de vez em quando tem um símbolozinho que é a coruja, que também é o símbolo da sabedoria? Por quê? Por causa desse ditado. A coruja de Minerva só pia ao entardecer. E o que isso significa? A coruja de Minerva representava o saber, ou seja, o saber, a sabedoria só fala ao entardecer. E o que é o entardecer? É o amadurecimento. Então nós adquirimos sabedoria conforme o tempo passa. Lembrei o nome do escudo. Égide. Égide. Tanto que quando a gente fala, você está sobre a égide do direito, você está sobre a proteção do direito, porque égide era o nome do escudo de Minerva. E é muito interessante, cara, a gente pode falar sobre muita coisa, né? Tem os nomes diferentes, né? Baco e Dionísio. Exato, exato. Você tem Zeus e Júpiter. E detalhe, a gente está falando aqui de crônica, que é algo que já acontece há algum tempo, mas a ideia de conto, por exemplo, para registro, é um pouco mais antiga do que as próprias crônicas. Claro. Eu acredito que a crônica, como nós conhecemos hoje, tenha surgido lá na época do humanismo, né? Por quê? Porque quando você teve lá a passagem, né, da Torre do Tombo, quando o guardador-mor da Torre do Tombo em Portugal passou a ser outro, né? O que eles faziam na Torre do Tombo? Eles registravam a história de Portugal. Registrar a história de Portugal era pôr em carônica a história de Portugal. Então você teve cronistas dessa época, eles eram chamados de cronistas, né? Era chamada crônica histórica. Daí você teve Gomes Eanes de Azurara, você teve Rui de Pina, né? Você teve Fernão Lopes. O principal deles. Quando o Fernão Lopes virou guardador-mor da Torre do Tombo, você teve essa tradição de registrar o que acontecia no dia a dia. E só por causa de personagens como o Fernão Lopes e esses outros que eu mencionei, que nós temos, por exemplo, a história da Inês de Castro. Sim. Porque eles representavam isso, que nós sabemos como foram os reinados daquela época, né? Então, eu acredito que a tradição da crônica tenha amadurecido a partir do humanismo. Sim, e aí você vê que a crônica já tem a ver realmente com a escrita, diferentemente do conto, que era na base da oralidade. Tinha tradição oral, né? Se você pega o conto, olha que, cara, como isso é coisa linda, maravilhosa, puta que pariu. O conto vem do canto. Sim. E aí você pega uma das primeiras obras da literatura inglesa, se chama The Canterbury Tales, que traduzindo para o português era Os Contos da Cantuária. Essas obras, apesar de terem sido posteriormente registradas, eram cantadas. Sim. Então o conto é anterior à crônica. Sim, não, e detalhe, o primeiro registro que a gente tem de uma narrativa, né, o primeiro registro que a gente tem de uma narrativa escrita é com um conto, o conto de Gilgamesh. Sim! Que detalhe, é interessantíssimo, porque traz coisas que hoje, principalmente as pessoas preconceituosas, dizem assim, como é que pode existir isso hoje em dia? Isso só existe hoje em dia. Estão tentando nos empurrar a goela abaixo. E 2000 anos antes de Cristo, tudo isso que essa galera acha que é novo, já existia. Epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, como algumas outras pessoas falam, enfim, você pode escolher a sua pronúncia. Nós tivemos o Kojiki na literatura oriental. Cara, foi uma coisa muito louca, né? O Enuma Elish também. São obras, são as primeiras narrativas, ainda muito próximas de epopeias, né? Mas primeiras narrativas. E aí, depois de tudo isso, nós chegamos à crônica.
E hoje a crônica ocupa um espaço especialíssimo, tanto na literatura mundial quanto na literatura brasileira. Nós temos alguns dos melhores cronistas. E foi bom você ter comentado hoje, né? Porque ela já foi vista como um gênero muito pequeno, né? Um gênero menor, né? Como se literatura não fosse. Porque as crônicas acabaram ganhando espaço dentro dos jornais pelo fato de muitas delas serem narrativas imbuídas de comentários e impressões do autor a respeito daquilo. Então, muita gente trabalha com a crônica jornalística como uma espécie de editorial. Sim. Mas não é, são gêneros diferentes. Exato, porque no editorial, na verdade, você tem a opinião da instituição acerca de algum assunto vigente na sociedade. Inclusive, para quem precisa produzir um bom texto dissertativo, é um ótimo texto para você efetuar a leitura, porque você começa a condensar a opinião sobre um assunto. Então, um assunto sobre política, ou sobre segurança pública, ou sobre tecnologia, você começa a absorver aquilo dali melhor, você começa a perceber como é que funciona o formato da dissertação e, obviamente, você também melhora o seu conhecimento vocabular. Então, é por isso que a gente fala que para escrever bem, você tem que ler, né, bastante. Exatamente. Falando nisso, galera, antes de nós chegarmos ao moto da nossa conversa de hoje, pessoal que está assistindo, por gentileza, clica no like aí, deixa o like bonitinho, já para garantir que você vai ter agradecido, né, pelo fato de nós termos trazido essa aula para os senhores hoje. E outra coisa, vocês estão vendo que tem ali o título da nossa live, logo abaixo você tem lá uma descrição e o botãozinho mais. Se você clicar ali, o primeiro link que está lá é o link que vai levar você para o material da nossa live de hoje. Então lá estão as duas crônicas que nós vamos analisar hoje. Você pode clicar ali, baixar e ler enquanto nós estivermos fazendo a leitura e a análise. Beleza? Então era só para deixar isso aí claro, para que vocês pudessem fazer isso nesse momento, beleza? Ó, vamos lá. O Fabrício falou que o som do Sidney estava muito baixo, mas provavelmente é porque o Sidney estava um pouquinho afastado do microfone. Aí, eu gostei aqui do comentário do Antônio, que ele colocou assim, ó, o quadro central cria um déjà vu por não saber afirmar de onde é, mas de sentir o que conheço. E a Thaís, estou no segundo período de pedagogia, procurando aumentar meu conhecimento e está sendo muito rico o encontro com vocês. Cadê? Tem um... Thaís, gostaria de pedir encarecidamente, então, que você fizesse uma gentileza, que você pegasse esse link e mandasse depois para os seus colegas, mostrasse para os seus professores, porque isso que nós estamos fazendo é de coração justamente porque nós amamos a literatura e porque a gente quer levar esse conhecimento para mais pessoas. E para o nosso colega Antônio, eu posso te dar uma pista sobre esse quadro aqui, tá? Ele é conhecido de você por uma razão, porque ele fica na Inglaterra. Tá? Então agora você já pode pesquisar aí, pode dar os teus pulos e aí chegar até o resultado, aqui, até a origem desse quadro. Beleza? Sidney, quem que você escolheu para a gente degustar hoje? Eu escolhi Moacir Scliar. Uma das coisas boas de morar no Rio de Janeiro é que você acaba tendo contato com figuras que são conhecidas. E eu dei aula para bisneta do Moacir Scliar. Eu lembro o nome da neta, né, que era a mãe da menina. Aliás, eu acho que eu lembro o nome das duas. A neta se chamava Silvia e a filha, que foi para quem eu dei aula, a bisneta do Moacir, era Júlia. E o Moacir é, na verdade, um gaúcho, né, de Porto Alegre. E eu dei aula para ela, eu tava até falando com o Pablo, cara, eu tenho pena, porque eu dei aula quando era bem molecote, então eu tenho pena dos meus primeiros alunos, porque obviamente eu não tinha o conhecimento que tenho hoje, eu não tinha a didática que tenho hoje. Mas tinha amor por ensinar. Mas tinha exatamente isso. Amor por ensinar e boa vontade, essas duas características transformam qualquer professor num super professor, a prova é que você tá aí hoje, né, bicho? Além disso, eu acho que esse livro do Moacir bate muito com o que a gente tem aqui hoje como elemento principal, que é a crônica. Porque ele coloca aqui, olha o título, Histórias que os jornais não contam. Então ele traz aqui uma perspectiva muito interessante, que é pegar uma notícia do jornal e transformar numa crônica.
Ou seja, tem o fato que acontece e ele cria uma história a partir disso. E ele provoca duas sensações interessantíssimas. Primeira questão da mimesis. E que a gente até falou sobre isso já, muita gente confunde com imitação, mas que não. Que mimesis vem do grego mimestai, que significa outrar-se, tornar-se, ou seja, recriar. É uma nova história. Por sinal, muita gente acha, e por isso talvez confunda com imitação, que a arte imita a vida. Que o que surge na arte, primeiro tem que ter surgido no nosso mundo real, o que não é verdade. Por exemplo, Pablo hoje faz direito. E a primeira concepção de jurisprudência, ela não surgiu no nosso dito mundo real. Ela surgiu primeiro na literatura, uma literatura de Orestes, que tinha um formato muito parecido com o Hamlet, porque no primeiro livro a rainha trai o rei com o irmão. No segundo livro, o filho, ele fica ali naquela contradição, meu Deus, eu honro meu pai matando minha mãe e meu tio, ou eu, poxa, não mato porque é minha mãe. E no final das contas ele mata a mãe e o tio. E no terceiro livro tem a primeira concepção de jurisprudência. Atena, como a juíza, as ninfas defendendo o lado feminino, afinal de contas ele não podia ter matado a mãe, porque era sangue dele, e Apolo defendendo o lado masculino, porque ele deveria sim matar a mãe e o tio para honrar a figura do pai. E aí nós temos a primeira concepção de jurisprudência que surgiu na literatura e não no mundo real. Numa obra chamada A Orestia. Exatamente. Obra fabulosa que, eu não sei se foi coincidência ou não, eu estou lendo. Nada que é combinado, olha só. Não, pior que não é combinado. Para vocês saberem como é que funciona o nosso programa Os Literatos. Eu mando pro Sidney, cara, o que a gente vai fazer semana que vem? Ah, o que você acha disso? Pode ser, pronto. É o que a gente conversa. E um dia antes eu mando para ele a arte pronto para divulgar e nós separamos os textos. Só isso. Mas eu tô lendo a Orestia. Cara, é interessantíssimo como muita gente ouviu falar da Guerra de Troia, né, da Ilíada, mas não conhece, não sabe o que vem depois. Então, por exemplo, você que assistiu ao filme Troia, tá? E tinha lá aquele ator fabuloso, cujo nome eu já me esqueci. Brad Pitt? Não, nesse caso não tava falando do Brad Pitt. Você vai falar do Ulisses? Mas sim, o Brad Pitt, que é fabuloso também, mas o Agamenon. Tá? Pensei que você ia falar do Ulisses. O Agamenon. Você fica pensando, cara, mas esse louco não vai se lascar, esse Agamenon, e você só vê uma cena bem pequenininha no fim do filme do Agamenon morrendo. Quem mata o Agamenon é a Clitemnestra, que é a esposa dele, certo? O Agamenon é pai do Orestes. Aí, daí você fica pensando, tá, mas de onde é que veio? Cara, esse livro é fabuloso porque ele conta a geração de uma família desgraçada. O Agamenon é filho do Atreu. E Atreu tem um grande problema porque ele descende de alguns deuses que são deuses inimigos. Eles matam os filhos uns dos outros e dão para os irmãos comerem. E aí fica essa história de morte, desespero, da qual o Orestes vai tentar se desviar. Né? E você tem lá Orestes de um lado, Electra do outro, né? E aí surge a síndrome de Electra e tudo mais. E tudo isso mostra, é uma história sobre revanchismo. É uma história sobre o ódio das pessoas que não conseguem se desprender disso. Puta, é maravilhoso esse livro, cara. Caralho, é muito bom. Mas não é fácil de ler. Não, é Já difícil. vou te dar a letra, porque é teatro grego. Né? Então aí você tem que manjar um pouquinho de estrutura do teatro grego. Mas volta ao que você estava dizendo, Sidney. Não, e cara, é tanta coisa que a gente fala, né? E isso é muito legal, porque não é linear. Uhum. Assim como não é linear o processo da aprendizagem em relação à literatura. É realmente essa misturada toda e por isso que se exige conhecimento de mundo para que você possa compreender os textos da melhor forma possível. Como o Pablo acabou de falar, não é fácil de ler, mas talvez não seja fácil hoje. Pode ser que daqui a pouco já se torne mais fácil, porque você vai adquirir mais maturidade. Inclusive, mencionamos sobre isso agora há pouco, né? Você falou sobre a questão do entardecer, da maturidade. Da coruja de Minerva. E agora, pegando o texto, já posso me debruçar. Eu lembro que eu falei que seriam duas coisas. Falei aqui de mimesis e já não estou... Ah, peraí.
Não, durante a leitura eu vou lembrar. Eu escolhi um texto que é um texto intitulado... Cadê? Não, tá logo aqui no início. Estranhas Afinidades. Cadê? Na página 15. Esse texto está lá no seu material de suporte. Pode baixar. Tranquilo. Vamos lá. Ah, lembrei o que eu ia falar. Porque como ele pega a notícia do jornal e depois ele cria a crônica, ele traz uma oportunidade de o próprio personagem expor um ponto de vista. E geralmente as pessoas não estão adaptadas a isso, até porque normalmente na escola isso não é trabalhado. Quando a gente pensa nas descrições, a gente está acostumado a saber que o narrador vai fazer uma descrição, tanto do personagem quanto do ambiente. Inclusive, você estuda sobre isso na escola, que é aquela descrição objetiva e aquela descrição subjetiva. A descrição objetiva é quando tem um fator físico, se é alto, se é baixo, se é branco, se é preto. E a descrição subjetiva com fatores psicológicos, se é alegre, se é introspectivo, se é nervoso e por aí vai. Mas quando você tem a exposição de um ponto de vista do personagem, isso nem é muito comentado, mas tem um autor chamado Ronald de Mello e Souza que ele diz que isso é um processo de refletorização, que é quando a cena é descrita pelo personagem. Inclusive, já que você mencionou Troia, o filme, no livro, a Ilíada, o processo é bem feito, assim como no livro também, assim como no filme também é bem feito. Naquela cena em que o Aquiles vai matar o... Paris. Não, ele vai para matar o irmão. O Aquiles Heitor. O Heitor. O Aquiles vai para matar o Heitor. E ele começa a gritar em frente ao castelo: Heitor, 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 Heitor. Detalhe, no filme não mostra como é no livro. No filme ele vai para matar o Heitor porque o Heitor matou o Patroclo, que era no filme primo. Mas no livro não era primo. Não é primo, era o amante do Aquiles. O amante, era o mancebo. Isso. Era o jovenzinho com quem ele mantinha relações sexuais. E aí por isso que ele o amava tanto e ficou tão chateado quando o Patroclo morreu. E ele começa a gritar: Heitor, Heitor, Heitor. Aí o Heitor desce. E a cena tem uma música muito lúgubre, né, muito pesada, e ela vem vindo a câmera, né, e para aqui nos olhos do Príamo, que é o pai do Heitor. E por que aquela cena é tão angustiante? Porque, na verdade, ela é descrita pelo Príamo, que é pai do Heitor, e que já sabia que o filho ia morrer, porque o Aquiles era muito melhor soldado do que o Heitor. E isso é o que a gente chama de processo de refletorização. E isso acontece aqui nos textos do Moacir Scliar, quando ele dá a oportunidade de o personagem expor o ponto de vista. E aí começa aqui a noticiazinha, uma notícia não tão muito distante, ó, 29 de outubro de 2007. Próxima. De 2007. Eu dei aula para a bisneta dele em 2006. Então aqui, ó. Casal se divorcia após descobrir que flertava pela internet. Um casal residente na cidade de Zenica, na Bósnia e Herzegovina, estava com problemas no casamento. Por causa disso, os dois iniciaram contatos pela internet e, sem saber de suas identidades, trocaram mensagens e acabaram se apaixonando. Quando a relação se tornou séria, decidiram se encontrar e então descobriram que eram. Então descobriram quem eram. O casal decidiu se separar. Essa notícia é a do jornal. Aí agora vem a crônica criada a partir dessa notícia. Vai lá. Quando descobriram que eram sem saber, estavam se correspondendo pela internet. Ficaram marido e mulher surpresos e chocados. Aquilo era algo mais que uma simples coincidência. Era um sinal de que alguma coisa em ambos estava profundamente errada. E esta coisa os levara durante um tempo que não havia sido pequeno a viver uma dupla existência. Daí as interrogações. Quem sou eu?
perguntava-se ele, com razão. No dia a dia, ele era uma pessoa nervosa, irascível, de gestos bruscos, relacionava-se mal com os amigos e conhecidos e costumava descarregar suas frustrações na esposa. Quem sou eu? Perguntava-se ela. Com razão. No dia a dia, ela era uma pessoa nervosa, irascível, de gestos bruscos, relacionava-se mal com os amigos e conhecidos e costumava descarregar suas frustrações no marido. Quem sou eu? Perguntava-se ele, com razão. Nas mensagens que enviava pela internet, revelava-se, para sua própria surpresa, uma pessoa afetiva, dotada de rica imaginação e capaz de construir uma relação amorosa, mesmo à distância, mesmo sem ver aquela a quem se dirigia. Um milagre da internet? Talvez, mas ele suspeitava que a internet nada mais fizera do que liberar o seu lado bom, o seu lado positivo, o lado que amava a vida e que buscava compartilhar tais sentimentos com alguém. Quem sou eu? Perguntava-se ela, com razão. Nas mensagens que enviava pela internet, revelava-se, para sua própria surpresa, uma pessoa afetiva, dotada de rica imaginação e capaz de construir uma relação amorosa mesmo à distância, mesmo sem ver aquele a quem se dirigia. Um milagre da internet? Talvez, mas ela suspeitava que a internet nada mais fizera do que liberar o seu lado bom, o seu lado positivo, o lado que amava a vida e que buscava compartilhar tais sentimentos com alguém. Como é possível, indagava-se ele, inquieto, que eu tenha, por assim dizer, duas vidas? Como é possível que estas duas partes de mim sejam tão diferentes, tão incompatíveis? O que eu poderia fazer para me tornar uma pessoa só? A quem deveria recorrer para isso? Como é possível, indagava-se ela, inquieta, que eu tenha, por assim dizer, duas vidas? Como é possível que estas duas partes de mim sejam tão diferentes, tão incompatíveis? O que eu poderia fazer para me tornar uma pessoa só? A quem deveria recorrer para isso? Estas eram as perguntas que se faziam. Claro, poderiam fazer as mesmas perguntas um para o outro. Poderiam descobrir-se mutuamente. Poderiam, quem sabe, constatar que ao fim e ao cabo haviam sido feitos um para o outro. Mas um diálogo destes não é fácil. Preferem continuar na internet para ver se encontram o príncipe encantado, a princesa encantada. Cara, isso é... Veja, 2007. Isso é um retrato do que a gente vive hoje. E quanto tempo faz que a gente vive isso? Que uma conversa entre marido e mulher seja uma conversa difícil. Sim. E que a pessoa prefira conversar com outrem, com um desconhecido, a enfrentar uma dura conversa com a pessoa que escolheu para amar. Não, e o mais interessante é, olha como de fato eles eram feitos um para o outro. No universo da internet, milhões de pessoas, com quem ele foi falar, com quem ela foi falar, por quem ele se apaixonou, por quem ela se apaixonou. Eles se apaixonaram por eles mesmos, só que eles mudaram a postura. Durante o dia a dia, os dois tinham atitudes grosseiras, hostis, com todos, com os amigos, com os conhecidos, com os familiares e com eles próprios. Ele a tratava mal e ela o tratava mal, mas na internet eles descobriram outro lado. Eles descobriram um lado gentil, um lado, obviamente,
diferente desse nosso mundo real, um mundo talvez onírico, um mundo dos sonhos, um mundo inventado por eles, um mundo perfeito que foge do mundo difícil. E aquela frase sempre vai vir à minha cabeça, da vida com V minúsculo que atrapalha a viver a vida com V maiúsculo. As atribulações da vida com V minúsculo não deixavam o marido enxergar a própria esposa e a esposa enxergar o próprio marido. E o processo como o Moacir aqui cria a história é interessantíssimo, porque você vai vendo que a história vai ali alternando, né? Ora é o marido, ora é a esposa, mas as angústias são as mesmas. As mesmas. E é aí que você vê a riqueza. Às vezes, você acha que a culpa é do outro e não tenta romper a barreira. Eles conseguiram romper a barreira num outro momento. Eles romperam a barreira somente no mundo da internet. A tal ponto de se separarem quando descobriram que um estava traindo o outro. É algo que me faz pensar. Eu faço um questionamento constantemente para mim. Quando nós falamos em real e virtual, as pessoas ainda teimam em fazer esse questionamento. Eu não acho que exista uma separação entre isso. Sim, eu fiz até assim uma aspas, né? Porque... Entre real e virtual. Porque, por exemplo, nesse momento agora, você está vivendo objetivamente, né? Olha aí onde você está. Mas você está conosco. Você está conosco dentro da nossa sala, conversando conosco. Aí você fala, é uma transmissão virtual? Sim. Mas amplificada? Essa é uma realidade em que você vive. Então, hoje já não existe mais essa cisão. E dentro do virtual nós vestimos máscaras. Sim. Né? Talvez vistamos máscaras para podermos lidar com aquilo que nós mesmos gostaríamos de não ser. Exatamente. É o avatar que a gente cria, né? Às vezes o avatar é mais bonito e mais importante para nós do que o próprio piloto do avatar. Verdade. Não, e essa história, batendo aí com a questão do tempo, me fez pensar num outro cara que, por sinal, a gente nem combinou. Olha só que loucura, a gente não combinou, mas acabamos indo ao show do Oswaldo Montenegro no mesmo dia juntos. É mesmo. Não é verdade? Uhum. E tem uma música dele que me fez pensar nessa história. Caraca, eu não vou lembrar o título agora, você vai me ajudar, tá. Porque eu sei que você gosta muito dele. Quando ele diz, meu amor, uma vida, meu amor, um instante é muito pouco. Eu não vou lembrar, cara. Cara, eu não vou lembrar. Cara, deixa eu procurar isso aqui agora, não, porque isso merece ser relatado. E aqui é ao vivo assim, cara. Você sabe que não tem problema, a gente pesquisa na hora aqui. Sim. Não há... Aliás, aqui a gente retira as máscaras que às vezes um professor precisa criar. Porque criaram a ideia de que o professor precisa saber tudo. E o que é mentira. A gente não sabe tudo. É por isso que a gente está sempre aprendendo e buscando. Ó, vou aqui, ó. Enquanto o CG procura, deixa eu dar uma orientação para vocês. No chat ali, quando está aberto, vocês devem observar que aparece um coraçãozinho ali, tá? É uma ferramenta nova do YouTube que serve para você engajar a nossa live. Então, se você conseguir abrir essa ferramenta e ficar clicando ali no coraçãozinho, nossa live vai ser reconhecida como uma live relevante. Então, por favor, aperte bastante aí, que é para a galera encontrar nossa live mais facilmente. Vai lá, Sidney. Achei. Quando a gente ama. Tava tentando buscar aqui, ó. Quando a gente ama. Olha o trecho. Meu amor, a vida passa num instante. E um instante é muito pouco para sonhar. E aí, cara, ficou martelando aqui, porque o que acontece? A gente lê muita coisa, nós somos, de fato, aquilo que a gente experimenta o tempo inteiro, nós somos nossas leituras. Quando a gente... Por isso que se diz que nada se cria, tudo se copia. Porque, no fim das contas, quando eu escrevo alguma coisa, o Pablo escreve alguma coisa, quando a gente fala, talvez até sem escrever, o que de fato é nosso, ou que é... Um eco. Um eco das suas experiências, né? Quem falava muito isso era o Mikhail Bakhtin, na Estética da Criação Verbal. Ele fala sobre isso, não existe um Adão.
dos textos. Sim. Todo texto é uma coxa de retalhos de outros textos, de outras experiências, de outras vivências, e por isso que é importante você ler. É importante você ler para você fazer parte dessa coxa de retalhos, criando seus próprios textos e entrando na possibilidade de interpretação dos textos criados por outras pessoas. Exato. Não, sabia que a vez que eu tive essa sensação muito grande foi quando eu precisei fazer uma prova sobre variação linguística na pós-graduação para a prova da professora Terezinha Bittencourt. Era uma professora de linguística e a prova era baseada no livro do Eugênio Cozério. Uhum. Eu acabei lendo o livro depois, mas como eu já dava aula na correria, eu não tive tempo de ler o livro para fazer a prova. O que eu fiz? Eu peguei só o capítulo de variação linguística do Bechara e li no metrô, indo fazer a prova. E aí eu tirei nota 10 e aquilo me deixou curioso. Eu falei, não, peraí. Por que eu tirei 10 se eu só li o capítulo do Bechara e a prova era sobre do Cozério? Aí eu fui ler o livro, né? Para tu ver como é que é diferente. Se eu já tinha feito a prova, por que eu ia ler o livro? Não, porque eu estava curioso. Eu fiquei curioso ali. E eu acho que o mais importante no aluno é a curiosidade. Ele tem que buscar por conta própria. Porque, por exemplo, tem aluno que manda mensagem para mim para perguntar o significado de uma palavra. Se ele tivesse colocado no dicionário, teria sido muito mais rápido do que mandar a mensagem para mim. Com certeza. Então, quando você busca por conta própria, você aprende de um jeito que você nunca mais esquece. Aí fui lá ler o Eugênio Cozério. Cara, o capítulo do Bechara é Ctrl+C e Ctrl+V do livro do Cozério, porque o livro foi escrito primeiro do que aquela parte do Bechara. E aí, irmão, aquela frase atribuída ao Bechara de que devemos ser poliglotas dentro da nossa própria língua é do Cozério, na verdade. É para tu ver como o Bechara é mais famoso, né? Ficou atribuída a ele, mas a frase é do Cozério. E eu falei, caraca, gente, ou o Bechara plagiou, mas na verdade ele não plagiou. Hoje eu tenho essa noção. Ele leu, condensou e parafraseou com, obviamente, seu conhecimento vocabular, seu conhecimento técnico, que obviamente tem outros autores também, mas é isso. Então, na hora que a gente estava aqui falando sobre a história do Moacir, e obviamente como é uma crônica, e a gente pensa na questão do tempo, esse texto aqui do Oswaldo Montenegro ficou martelando na minha cabeça. E olha só como é perfeito aqui o processo. Meu amor, a vida passa num instante, estamos falando de tempo. E um instante é muito pouco para sonhar. Ou seja, na vida deles, que é uma vida que passa rápido, né? Nós somos devorados pelo tempo. Eles não conseguiam, no dito mundo real, sonhar. Foram sonhar onde? No mundo virtual. Que a gente pode, talvez, chamar de um mundo onírico também, de um mundo dos sonhos, porque ali eles sonhavam, ali Exato. Eles se permitiam o sonho. Que bonito isso, né, Isso cara? É lindo demais, bicho. Isso é lindo demais. O que você achou disso? Deixa aí o seu comentário, que agora eu vou trabalhar com a minha crônica, que é do Luiz Fernando Veríssimo, um cronista de mão cheia, que tem ótimas crônicas e que tem uma veia humorística que me agrada muito. Tá? Esse texto que eu trouxe se chama O Homem Trocado. Presta atenção. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo dessa operação, porque não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com os verdadeiros pais. Ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soube explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Ué, seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara. Seu nome não apareceu na lista. Há anos que minha conta do telefone vem com cifras incríveis.
no mês passado tive que pagar mais de R$ 3.000. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecer a sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano, várias vezes. Recebia intimação para pagar dívidas que não fazia. Até tiver uma breve, louca alegria, quando ouvir o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foi um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você disse que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. A operação era para tirar o apêndice. Não era para trocar o sexo? E acaba aí. Bem, quando você tem a ideia de o homem trocado, vamos entender por que isso é uma crônica. Primeiro, um núcleo de personagens muitíssimo pequeno, né? Ela se baseia praticamente numa sequência entre pequenos relatos e um diálogo. E conta apenas uma pequena passagem do dia, que é uma conversa, mesmo que essa conversa fale sobre a vida dele, mesmo que essa conversa traga um resumo da própria vida, né? Isso é uma crônica. E a crônica consegue nos capturar porque, lógico, aqui ela é bastante jocosa, né? Talvez não acontecesse isso com uma pessoa, mas ela captura o momento em que o indivíduo está falando sobre a própria vida, como a gente poderia falar para alguém no táxi, no hospital, num jogo de futebol, uma coisa assim. E essa é uma característica legal da crônica, porque ela captura você e da mesma forma que ela te captura, ela passa. Porque muito provavelmente se você fosse pensar assim, cara, mas vai vir uma reviravolta maluca? Não. Sim. Não vai vir uma reviravolta maluca, né? Aqui você viu que o homem trocado continua sendo enganado, né? E o homem trocado, inclusive, faz uma espécie de piada com o fim da crônica, que é ele ter feito mudança de sexo, que não era para ter sido feito, né? Então aqui é uma crônica que explora o efeito humorístico. Ela beira uma piada. Sim. Não, e detalhe, olha só, nada é combinado. Mas veja, qual foi o grande problema do casal? Eles não tiveram coragem de contar um para o outro suas angústias e precisaram recorrer ao mundo da internet para poder realmente falar. O personagem do conto da crônica do Pablo, ele fala tudo sobre a vida, mas para quem? Para a enfermeira. E talvez isso aconteça com muitos de nós. A gente, às vezes, com aquela pessoa que é mais íntima, a sua esposa, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai, para eles você não conta. Mas para uma pessoa qualquer no meio da rua, você às vezes conta tudo que era para contar e mais um pouco, até o que não era para contar. Exatamente. Exatamente. E aqui você tem uma narrativa em que fica bem evidente que aquilo era para ser uma espécie de filme. Sim. Sabe? Quase como um sketch. Não, tudo foi passando na minha cabeça aqui. Eu fiquei imaginando toda a cena, assim, todo o processo. É muito interessante, até porque isso bate com a questão do significado significante. Tudo aquilo que a gente usa de linguagem remete a significado significante, a gente vai criando filmes mesmo. E foi tão bem feito que eu pelo menos cheguei até a imaginar a operação da apêndice e da hora da mudança de sexo. Eu falei, meu Deus. Esse texto me faz lembrar, pela dinâmica dele, um conto do Fernando Sabino. Um conto não, desculpa, é uma crônica. O Homem Nu. Já leu? Sim, sim. Cara, esse também é demais. Que o cara tá tomando banho, daí ele sai e pensava que era o cobrador e fica preso pra fora. Anota aí que vale a pena. Tem um filme. Tem um filme? Tem um filme com Cláudio Marzo. Ah, é? O Homem Nu. Ah, eu vou procurar. O Homem Nu. Eu não assisti. Que é exatamente isso. Ele acaba saindo para pegar o pão nu. É, um isso aí. Desse, e ele fica a porta tranca atrás dele. Exatamente isso. Cara, é um barato demais. Vamos ver o comentário da galera aqui antes de a gente encerrar? Vamos lá. Ó, o pessoal falando que tá legal. O Fabrício disse que o Moacir aparece em provas, principalmente na VUNESP.
A Mariana Policarpo disse, meus melhores. O Moraes disse, não consegui entender muito bem a interpretação do cara tatuado. Eu não entendi o que você quis dizer, se era a minha interpretação sobre a crônica ou a minha leitura da crônica. O que você não conseguiu entender bem, que é para eu melhorar para o nosso próximo programa. O cara tatuado se chama Pablo. Tá? Para facilitar para a galera. Sim. Talvez o cara tenha chegado agora, não sabe quem é quem, né? Esses são os comentários até então. Mas não é o Pablo Neruda, é o Pablo Jamilk. Isso, exatamente. Também não é o Pablo Vittar. É o Pablo Jamilk. Rapaz, eu nem tinha pensado no Pablo Vittar, sabia? Cara, você não faz ideia de quanta piada fizeram. Pablo Vittar, eu não cheguei a pegar a época de piada com o meu nome fazendo brincadeira com Pablo Vittar. Mas o que faziam com Pablo do Arrocha? Rapaz, eu não consigo nem pensar no Pablo, porque eu não sei se vocês repararam, o Pablo lembra fisicamente muito... Sabe quem eu vou falar? Não. Luan Santana. Luan Santana. Luan Santana. Então, toda vez... E eu já fui ao show do Luan Santana. Cara, essa piada direto eu sempre falo, caraca, é o Pablo cantando no palco. Já me disseram várias vezes assim, cara, esse cara aí parece o Luan Santana. Uma vez um seguidor perguntou, Pablo, você é irmão do Luan Santana? Eu respondi, sim, mas ele ficou com o dinheiro. É um barato. Cara, eu adorei a nossa conversa de hoje. Você curtiu, Sidney? Muito. E detalhe, esse comentário ali da prova da Vunesp é muito interessante, não só para concurso, mas como também vestibular. E é uma coisa que talvez os alunos não se deem conta, até porque muita gente, quando chega para estudar para uma prova, ele não quer realmente aprender. Ele quer só passar. Aí depois de um tempo é que ele percebe que precisa aprender. E quando a gente fala de compreensão e interpretação, por exemplo, quando é compreensão é mole, porque está ali, né, explícito no texto. Agora, quando é interpretação, precisa de algo a mais. É claro. Precisa de conhecimento de mundo, precisa de leitura. Não está na superfície, né? E isso aqui, esses momentos aqui, eles vão exatamente contribuir para esse... enriquecimento de mundo, para esse enriquecimento de repertório cultural. Quem sabe, talvez, e não só para a prova, mas vamos lá, vamos pensar primeiro em prova. Você vai fazer uma prova e tem aqui a crônica do Moacir, a crônica do Veríssimo, ou então o conto que trouxemos do Machado de Assis, o conto do Guimarães Rosa. Um poema que nós interpretamos. Um poema que nós interpretamos, e não só para a prova. Eu acho que para a vida isso é interessantíssimo. Eu falo isso sempre para os meus alunos. Quando você realmente estuda e aprende mais, você melhora como ser humano e você se torna uma pessoa mais interessante. Você pode contribuir no momento em que você pode contribuir, mas as pessoas às vezes confundem, né? Então eu agora vou adquirir muito conhecimento para poder falar sempre. Não necessariamente. Ouvir é uma grande... ação daquela pessoa que sabe muito, porque ele vai prestar atenção no outro e vai inserir, quando necessário, uma informação pertinente. E é uma gentileza também, né? Sim. Ouvir é uma gentileza que muita gente insiste em não praticar. Exatamente. Né? Mas, já que vocês praticaram essa gentileza e ouviram ao longo de todo esse tempo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, pedir aquele like, o compartilhamento, os seus comentários, as sugestões para os próximos episódios. Nós já temos uma lista infinita de temas, mas gostaríamos de ouvir de você. O que é que vocês gostariam de ver aqui no nosso podcast Os Literatos? Eu vou até fazer uma outra recomendação para a gente fechar aqui. Manda bonito. ver. Eu não sei qual era a menina, era a Mariana, que faz pedagogia. Aí você até falou assim, compartilha nos grupos da faculdade, para os seus amigos. Vou fazer uma outra sugestão. Dá uma olhada no que tem aqui, filtra, faz um recorte e leve para a sua sala de aula. Sabe, assim, eu quero levar 10 minutos dessa conversa ou 20 minutos dessa conversa, ou por que não tudo? Talvez tudo seja aqui de fato pertinente, mas você pode fazer em momentos espaçados. Leve para dentro da sala de aula, coloque na televisão para a turma, pegue o momento em que a gente faz a análise do texto, a leitura do texto e depois debata com os alunos. Veja se eles vão conseguir também ter as mesmas impressões que nós tivemos ou se vão trazer outras impressões, porque às vezes um aluno lá do ensino fundamental de 13 anos traz com riqueza uma análise
que talvez nós com 30, com 40 anos, nós não conseguimos. Mas ele, com o olhar atento para o espetáculo do mundo, consegue trazer algo extremamente rico. E aí é aquele processo dialógico em que o professor também aprende com o aluno. Então, é isso que a gente busca. Eu aqui aprecio toda vez que o Pablo traz uma informação, eu aprendo também, eu ouço, mas a gente também quer ouvir vocês e quer que vocês levem isso para os alunos de vocês e que eles também possam ser ouvidos, porque isso é que é o processo de ensino-aprendizagem. Concordo veementemente, acredito que isso é o que a gente pode fazer de melhor. Gostaria de pedir para que vocês seguissem o Sidney, tanto no canal do YouTube dele, quanto na página dele do Instagram. Você vai encontrar Português com Sidoc no YouTube e Professor Sidney Martins, né? No Instagram. Sigam também o meu perfil, Pablo Jamilk no Insta ou no TikTok, e aqui Pablo Jamilk Oficial no YouTube. E detalhe, para quem não sabe, isso aqui vai pro podcast, não vai? Claro! Se você quiser escutar na sua academia, enquanto você está dirigindo, daqui a pouquinho, talvez 1 ou 2 dias no máximo, já vai estar na sua plataforma de streaming favorita para você escutar aí enquanto faz as suas atividades. Beleza? Show de bola. Cid, foi ótimo hoje. Galera, muito obrigado. Beijo. Até a próxima. Um grande abraço e lembre-se de que a literatura humaniza o homem.